boa noite. Sejam bem-vindos, quem estiver chegando. Vamos lá, vamos começar nossa live de hoje. Um tema super bacana. Vou chamar a Laura aqui para participar. Segurem aí. Chamei aí. Hello! Consegue me escutar? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Boa noite, boa noite. Aí no Brasil já tá bem de noite, né? Já, os meninos estão apagados aqui. Graças a Deus, só pra gente conversar. Ah, Lucas tá indo agora jantar. Aí aqui é às 7. Ah, E aí, pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos. então hoje a gente vai falar um pouco sobre a facilidade ou não, né, de engravidar. E vamos falar de alguns recursos aqui que a gente experimentou. E também umas informações para você passar para alguém que às vezes está nessa jornada. Eu queria se você pudesse, ou se você se sente livre, você que está assistindo, e quiser falar se foi fácil engravidar, se foi difícil, quanto tempo demorou. Porque uma coisa que é engraçada é que gravidez, cada pessoa experimenta de um jeito totalmente diferente, né? Então, às vezes, uma coisa que funcionou para uma não funcionou para outra, a experiência de uma não foi de outra, né? Então, a E, gente vai estar falando sobre isso agora. ó, já vou contar aqui que a live vai ficar gravada, a gente vai deixar salvo aqui no Instagram. Eu vou soltar um spoiler. A gente está criando também um canal no YouTube e no Spotify, para a gente deixar, né, as nossas lives salvas lá, principalmente, né? E aí, então, para quem não consegue assistir ao vivo, já tem ali, né, a opção de ver no YouTube depois. E também no Spotify, quem fica lá com fone, enquanto estiver em casa, fazendo alguma coisa, que, né, não consegue, às vezes, ali ficar assistindo, né, durante aquele tempo todo da live, mas aproveita. Então, spoiler, em breve a gente anuncia aí no nosso Instagram para vocês oficialmente. Isso, e uma coisa que a gente já teve live sobre amamentação, né? Já teve live sobre TO, criança com sensibilidade, a gente já teve umas lives bem diferentes. Então, às vezes você tipo, a gente pode ficar muito esquecida, muito ocupada, então às vezes o Spotify vai ser uma opção legal para você. Mas a gente vai estar providenciando isso em breve, vai estar disponível aí. Ok, vamos começar então? Vamos lá. Quer começar? Bom, vou começar aqui. Vou começar lendo o comentário da Nath, que comentou que ela demorou 4 anos a jornada. E agora veio, mas pensa numa grávida bonita, gente. Veio caprichado. Foi 4 anos de muito capricho. 4 anos de muito capricho, né, Nath? Então, Não, bastante tempo, hein? eu sempre quis engravidar, eu sempre quis ser mãe. Foi algo que, quando eu conheci o Zan, no primeiro dia que eu conheci ele, a gente estava num Bible study, num estudo bíblico de jovens, e ele falou assim: o que você quer ser? E aí, tipo assim, eu não sabia que eu ia casar com ele, óbvio, né? Falei, eu quero ser mãe. E, tipo assim, tava num grupo universitário, então tava todo mundo respondendo o que você quer ser de profissão. E saiu aquilo, eu quero ser mãe. E o Ruslan fala que aquilo foi o que, tipo assim, mais chamou a atenção dele, sabe? E eu sempre quis muito ser mãe. Mas quando eu casei, eu formei no bacharel em maio, casei em agosto e comecei o doutorado em setembro. Então, eu falei assim, durante o doutorado eu não quero engravidar, né? Porque eu não quero sair 7 da manhã e voltar 10 da noite e nem ver meu filho. Então, a gente prevenia, tomei remédio e tudo. Até que quando que eu estava para formar, eu falei, agora a gente, assim, já estamos terminando, né? Vai ser tudo ok. E aí a gente ficou mais ou menos um ano sem evitar e nada. Ah, aí, depois desse um ano, foi quando que eu fui no médico e a gente começou a investigar problemas de infertilidade.
Então, eu vou falar mais sobre isso, mas resumindo, o meu demorou mais de um ano e eu tive que ir no médico para isso. Não foi fácil para mim. E assim, era muito frustrante porque eu ficava assim, gente, um monte de gente fala assim comigo, nossa, de primeira, uma vez. É, tem gente que nem quer engravidar, engravida, e aquilo ficava na cabeça, assim, sabe? Então eu tive que trabalhar muito meu emocional, lembrar que cada pessoa é uma pessoa, que agora eu estaria num processo e que também quem dá a vida é Deus. Então eu faria a minha parte e teria que confiar. Mas oi? Deu certo aí? Tá travando um pouquinho. Oi, oi. Sim, tá voltando. Vocês estão conseguindo escutar eu ou a Mônica? O pessoal que tá aí, fala pra gente. Tá escutando eu ou a Mônica ou as duas? Voltei, voltei, voltei. Opa! A Mônica voltou. Arrasou. Isso aí. Então tá. Começa aí, Mônica. Então, o que eu falei que comigo foi difícil, tá? Demorou mais de um ano. Foi difícil engravidar. E com você? Então, quando né, eu e o Glauber, a gente casou, eu tinha na minha cabeça assim, que eu não queria demorar mais do que 5 anos de casada para engravidar e que eu não queria ter filho depois dos 30. Esse era meu alvo, né? Então, à medida que a gente casou novo, a gente casou com 23 para 24. Então, Também. eu tinha uma margem ali, né? Dava para atender as duas coisas com folga. E eu queria ter mais de um filho. Na minha cabeça, eu queria ter os dois, talvez três, antes dos 30. Aí já tava ficando mais apertado, né? Então, a gente foi fazendo o nosso combinado ali. E aí, quando foi dando, assim, 5 anos de casada, a gente começou, né? Então, já tá na hora, e aí? Mas, assim, a vida vai levando a gente, né, às vezes, a pensar assim, ah, mas eu preciso esperar ter tal coisa, né? Às vezes, ter uma casa, às vezes ter um emprego dos sonhos, ter uma condição assim, e acaba que às vezes a gente vai protelando, né, aquele sonho. E aí, até que eu me dei conta que assim, a situação ideal, se a gente for ficar esperando ela acontecer, talvez ela nunca aconteça, né? E às vezes a gente pode acabar deixando passar certos momentos, certos sonhos, certas vontades, não só em relação a filhos, né? Às vezes por um pensamento que leve a gente a só esperar, esperar, esperar. Então a gente falou, quer saber? Não vamos esperar o momento certo é o agora, e é isso aí. E eu tomava, né, remédio, tomava anticoncepcional na época. E aí, quando a gente decidiu engravidar, pra mim, eu tinha certeza, assim, ó, parei de tomar pai, engravidar rapidinho, né? E não foi tão rapidinho assim, né? De primeira. Mas a gente acho que Segunda, né? demorou a terceira. Foi no terceiro mês de tentativa oficial que a gente engravidou do B. E foi super legal, porque assim, né, como você falou, às vezes vai naquela de que vai ser rápido e acaba demorando, né? Então, acho que assim, nos 2 primeiros meses que não foi, já me deu aquele medinho do tipo assim, ai meu Deus, não foi até agora, então vai demorar. Tipo assim, né? Se Nossa, não foi dois rápido, meses. então vai Dois demorar. meses, galera. 2 meses. Ai, a nossa cabeça, né? E aí foi super rápido. E aí, já vou pular pro próximo, né? Porque o do Miguelzinho, quando a gente decidiu que a gente ia ter mais um, na verdade, a gente não decidiu que ia ter mais um, né?
Eu, como amamentei o bebê há Nem muito tempo, né? precisou tentar, né? Pegadinha. Eu amamentei o Miguelzinho há muito tempo, então minha menstruação demorou a voltar. Então, meu ciclo, né, de ovulação demorou 9 meses para voltar. E aí, no primeiro ciclo, pã, engravidei. Opa, aliás, foi no segundo, né? Tipo assim, eu cheguei a menstruar uma vez e não cheguei a menstruar a segunda, né? Então, no segundo ciclo, a gente não tava assim tentando, sabe aquele Deus me livre, mas quem me dera? Estava nessa, assim, né? Tô querendo, mas não tô querendo. E aí foi, a gente acabou perdendo, né? A gente pode falar disso depois. E aí, uns 3, eu acho, meses depois, a gente resolveu tentar. Vamos tentar, né? Já que veio, não foi dessa vez, vamos tentar de novo. E aí, quando a gente resolveu tentar, o Miguelzinho, aí esse sim, foi de primeira. Nossa, então assim, de primeira, de terceira, depois de segunda, depois de primeira. Como vocês É veem, melhor parar por a aí, né? Mônica não brinca em serviço, né? Então, e é essas pessoas assim que faz a gente falar assim, meu Deus do céu, É, o que que está tipo acontecendo? isso, né? Porque a gente compara muito, né? E não querendo, não necessariamente é uma comparação, tipo assim, de inveja, mas é uma comparação assim, tem alguma coisa errada comigo? Quando eu devo me preocupar? Por que que ela conseguiu de primeira, de segundo, né? E aí, sim, por que que ela conseguiu tão fácil ou não? Tem alguma coisa errada? E começa a se perguntar, né? Então, no meu caso, foi depois de um ano que eu tava tentando, eu perguntei pro médico, eu falei assim, quando que eu devo me preocupar? Aí ele falou, agora. Então, o que aconteceu aqui, eu não sei como é no Brasil, mas aqui, se você tiver menos de 30 anos, eles pedem para você tentar por um ano, um ano tentando. E aí, depois de um ano, o seguro cobre alguns tratamentos ou pelo menos alguns exames para detectar o problema. Se você tiver mais de 30 anos, o tempo é 6 meses. E isso vai muito você do médico confiar em você, porque você não tem que mostrar para ele nada, né? Então eu cheguei e falei, olha, deu 12 meses, 13 meses, na verdade, um ano e um mês que eu tô tentando. E isso sim, o médico sempre fala, como é que tá? Estresse, porque as pessoas começam a perguntar. É uma coisa que é muito chato, é quando você tá casado. Eu, por exemplo, gosto muito de criança, e aí as pessoas ficavam assim, não vai arranjar um pra você? Você não vai ter um, não. E chegou um ponto que eu falava assim: olha, eu tô querendo, eu tô tentando, mas não tô conseguindo. A Porque, pessoa fala que não, né? porque assim, chegou um ponto que começou a me incomodar, eu ter que falar assim: então, quando Deus mandar. E aí ficou uma coisa muito assim, as pessoas me cobrando, sabe? Uma coisa que nem a responsabilidade delas. E às vezes elas faziam até sem pensar, como eu já fiz várias vezes. E aí, mas não, baby, a gente fala sem pensar. Então E eu aí não levava. agora a gente percebe como que a gente mesmo era chato, né, por fazer essas coisas sem perceber. Então, assim, muitas coisas a gente faz automático, né? E aí agora a gente tendo essa consciência, a gente fica, meu Deus, como eu era chata com as pessoas, agora as pessoas estão sendo chatas comigo. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu fiz os exames, eles sequenciaram meu DNA todo e o do meu marido também. Foi a primeira coisa que fez para ver se não tinha algum problema genético. E aí depois disso eles fizeram exame tanto em mim quanto nele. E aí eles falaram assim: olha, você tem endometriose e a chance de você engravidar é muito pequena. Então a gente já considera você ir conversar com o pessoal do time do in vitro, né? Fertilização in vitro. Nesse momento, eu fiquei com um medinho assim, e eu lembro que eu fui para casa e chorei muito. Porque a gente, eu pelo menos, nunca pensei que eu ia ter problema em engravidar, entendeu? Então eu sempre imaginei aquele, assim, aquele momento romântico, e aí eu, tô grávida, aquela coisa assim. Então foi quase assim, um luto de ideias, sabe? De Um ideias. balde de água fria, né? Assim, né? De uma vez, né? E eu lembro que minha família foi lá em casa, porque eu liguei pra eles chorando, muito triste. E meu pai falou assim comigo, ele falou assim, isso foi o que os médicos falaram. Vamos orar e descansar. E a tia Célia, sua sogra, estava aqui. E ela também foi lá, orou comigo. E a gente falei, ok, vamos orar. E tudo. Aí o que aconteceu? Teve uma reunião dos jovens da igreja e eu fui.
E, gente, eu como igual pedreiro. Todo mundo que me conhece sabe disso. Cheguei lá, tinha coxinha. Que, assim, é uma coisa que eu como coxinha. Brasileiro no exterior, não pode ter Nossa! coxinha. Aí eu cheguei na casa da minha amiga, tava todo mundo lá, né? E ela falou assim: Laura, tem coxinha. Na hora que ela abriu aquele negócio de coxinha, me veio uma ânsia muito forte. Uma ânsia que, tipo assim, eu quase caí pra trás de tão forte. Aí eu falei, nossa, será que eu comi uma coisa estragada, alguma coisa assim? Aí a minha amiga foi e deu um tapa na minha bunda e falou assim: você tá grávida. Só que, tipo assim, eu tinha acabado de ouvir do médico que isso não ia acontecer, sabe? Você não tinha nem secado o olho ainda, né? Não, eu falei com ele, tipo assim, na sexta o encontro foi no sábado e na segunda eu ia no médico da fertilização. Isso era sábado à noite. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí ela falou assim: não, faz o teste, Laura, faz o teste. Falei, menina do céu, tal, faça e te conto então. Aí de manhã eu acordei ansiosa, como sempre. E era, tipo assim, o dia da minha menstruação chegar, né? Então, tipo assim, tecnicamente era o primeiro dia que eu podia fazer o teste. Fui fazer o teste, aí deu positivo. Eu lembro que eu fiquei assim: oi? Fazer de novo? Digital, assim. Claro que deu errado, óbvio. Tem uma coisa errada nesse teste, Nossa, tá? foi uma surpresa. Foi uma surpresa muito grande. E aí logo eu já. E o Ruslan tava mudando de trabalho. E eu liguei pro meu pai e falei assim: meus pais, ó, a gente tá indo aí almoçar porque meu marido foi promovido. Aí eu só falei assim. Aí eles estavam lá esperando. E aí, não sei se vocês viram no story, eu cheguei lá com o presente, porque eu já tinha comprado esse presente há séculos. Escrito vovó, titia, né? O sonho, que a No gente primeiro, no primeiro mês de tentativa, você já comprou os presentes para anunciar, né? tipo assim, a gente gera o neném na cabeça primeiro, né? E aí descobri que tava grávida. Tu vendo, a Nath colocou aqui que veio de surpresa, nem esperava depois de tanto tempo. Melhor surpresa da minha vida. Mas foi bem isso. E uma mistura de emoção, de medo. E aí eu tinha muito medo de perder. Muito medo. Toda vez que eu sentia assim, uma cólicazinha que eu ia fazer xixi, eu tinha muito, muito medo de perder. Então isso foi uma coisa assim que eu tive que trabalhar comigo, sabe? É, mas não foi tão fácil quanto a Mônica. Enquanto isso, a Mônica falava assim: Laura, menstruei. Ah, engravidei, né? Então, Foi besta, né? Nem foi assim. bem assim, né? Bem assim. Mas foi muito bom, graças a Deus. Aqui foi assim, do B, como foi bem planejado, né? Tipo assim, oficialmente, né? Vamos tentar engravidar agora. Também fiz igual você, já comprei os presentes para anunciar, né, para todo mundo. E na época a gente morava em São Paulo, a nossa família toda em Belo Horizonte, né? Então tinha toda uma logística, né? A gente ficava pensando assim, como é que a gente vai contar para eles? Porque o Glauber, ele não se sentia bem de ter que contar essa notícia pelo celular. Tipo assim, eu preciso ir para Belo Horizonte. E aí eu ficava assim, mas como que a gente vai para Belo Horizonte, tipo assim, de surpresa, sabe? Do meio do nada, sem motivo nenhum, comprando passagem de última hora. Ele não interessa, a gente vai, eu não quero contar para as nossas famílias, assim, pelo WhatsApp e tal, então a gente vai. Então, já estava com tudo pronto, porque quando viesse, né, a gente ia ter que comprar passagem de última hora e não ia ter tempo de comprar presentinho para anunciar, que eu também queria, né, dar os presentinhos e tal. E aí eu mandei fazer uma camisa escrito assim, adivinha quem vai ser papai, e duas mãozinhas assim pro Glauber. Para os pais dele e para Glenda, a gente fez caneca, tipo a que você fez. Uhum. Adivinha quem vai ser vovó, adivinha quem vai ser titia. E para os meus pais, eu fiz umas camisas também. Meus pais já eram, né, avós das minhas duas sobrinhas, então a frase era alguma coisa assim. Alguns me chamam pelo nome, mas as pessoas mais especiais me chamam de vovó e de vovô. E aí estava tudo pronto, né? E aí, assim, todo mês fica aquela expectativa, né? Ai, vai atrasar e como é que vai ser? E a minha menstruação, quando eu era mais nova, antes de começar a tomar anticoncepcional regularmente, ela era muito desregulada. Então, quando eu parei de tomar, eu fiquei meio sem saber. Tipo assim, ela vai vir certinha para eu saber que tá atrasado ou ela vai ser desregulada, então eu ficava meio sem saber, né? Então, quando vinha, tipo assim, não, dessa vez. E aí, até que, tipo assim, eu pus na minha cabeça que tava certinho pelos
dois que tinham acontecido antes. Falei, bom, então se atrasar um dia eu vou fazer o teste. Eu já tinha comprado, né? E aí eu acordei um sábado, era um sábado de manhã, acordei cedinho, lá eu tava dormindo ainda. Era tipo assim, o primeiro dia do atraso, tipo assim, se for, foi agora, né? E aí fiz o teste, tipo, era sábado muito cedo. E aí, tipo, tava no banheiro, assim, vendo o resultado, tipo, nossa, não podia gritar, né? Aí eu saí, separei o presente e tal, porque... Aliás, era sábado, não, acho que era dia de semana. Era dia de semana, era feriado. O Glauber não ia trabalhar, mas eu ia. E aí eu chamei ele. E eu lembro que assim, quando ele conta essa história, ele conta que tipo, ele ficou bravo que eu chamei ele, porque ele não ia trabalhar. E aí eu fui chamei ele, aí ele tava na sala, né? Aí, amor, vem cá. E ele lá dormindo. Aí eu, tipo, chamei ele pra ele ir na sala, né? Tipo, eu não fui lá no quarto chamar ele. Aí ele levantou meio, tipo assim, aí eu nem lembro o que foi que eu falei. Aí, tipo, eu dei a blusa pra ele, tava embrulhada no presente, né? Aí eu dei pra ele, aí ele abriu assim, tipo, quase caiu pra trás, né? Eu falei, não, não acredito, que tal, ficou super feliz. Aí compramos a passagem, foi de carro, nem lembro como é que a gente foi pro BH, veio pra cá, né? E aí a gente foi pra casa dos pais dele, aí a gente trouxe uns presentinhos e tal. E aí foi aquela festa, né? Todo mundo ganha os presentes, se vê a frase na caneca. Os meus pais foi no almoço, que eu dei a blusa pra eles, foi super divertido. Da minha segunda gestação, né, que eu perdi, eu descobri no trabalho, tipo, zero romantismo. A gente não estava, né, planejando, assim, oficialmente, né? E aí eu tava, tipo assim, atrasada. E aí eu olhei assim, no aplicativo e falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui. Já era pra ter vindo a menstruação. Eu acho que, né, aconteceram coisas em dias perigosos. Meu Deus, e agora? E assim, a minha menstruação eu sempre vinha de manhã, cedinho. E eu falei assim, bom, se na hora do almoço não descer, eu compro um teste de farmácia e faço. E tipo, todo mundo faz de manhã, né? Tá na bula lá falando que tem que ser de manhã, tá? Não tem aí que ter sido na bula que é de manhã, mas na hora do almoço, porque se tiver, vai estar lá, né? Aí vai eu, zero glamour, no banheiro do trabalho. Meu Deus. Segundo filho sofre, galera. Quem tem dois filhos aí, confirma se é isso mesmo. Sempre isso, zero glamour. E eu lembro que foi assim, eu tirei a foto para guardar de lembrança. Não foi nem a foto que eu anunciei, né? Mas foi tipo assim, para guardar de lembrança. Tá, eu pus assim, né, o potinho depois vazio com o. Ainda era aquele teste mais baratinho. Do primeiro foi aquele teste chique que aparece, né? Tipo assim, que você está grávida, né? O Ah, outro, uns pauzinhos basicão mesmo. Eu coloquei o copinho em cima da lixeira para conseguir tirar a foto, porque eu tava dentro do banheiro. Nada de glamour. Já o do Miguel também não teve muita surpresa. A gente tava planejando mesmo, né? E aí eu falei com o Laura, tipo assim, eu acho que eu tô grávida. Aí ele, para, né? Tipo assim, primeira tentativa? Tipo, claro que primeira não. vez. É. Aí eu falei assim, mas era pra ter vindo hoje de manhã, não veio. Ele ainda comprou o teste, falou, tipo assim, super desdenhando, sabe? E aí eu trabalhava, acho que eu trabalhava de manhã e até o começo da tarde, aí eu fui comprei teste quando ele foi me buscar. Aí eu não lembro exatamente qual foi o horário do dia que eu fiz o teste. Eu sei que, tipo assim, eu fui no banheiro, fiz o negócio, aí tinha que esperar uns 5 minutinhos, né? O testinho lá pra pensar. A gente ficou sentado no sofá, tipo assim, olhando pro negócio fechado. E aí, agora? Aí tá lá a gente lendo aquela bula, né, do negócio, explicando como é que. Quanto tempo que é, qual pauzinho que é assim, qual pauzinho que é assado, nananã. Aí eu falei pra ele, ó, agora já deu, e aí? Aí ele, abre esse trem logo, tipo assim, ele tinha certeza que não tava, sabe? Aí na hora que a gente abriu o negócio, tava lá, tipo, os pauzinhos lá. Eu não lembro se era um de dois pauzinhos ou um que fazia uma cruzinha, acho que era de cruzinha. E aí foi aquela festa também, né? Tipo, nossa, de primeira, né? Nossa, muito, muito fácil, vocês. Não, não, não é. Essa é propaganda falsa. Vamos mostrar aqui propaganda falsa, É, galera. esse não é o padrão, entendeu? Não é o Não é o padrão. padrão. É bem assim, engraçado porque essa coisa de, tipo, de como avisar, o Ruslan, ele é muito bom de perceber que as pessoas estão grávidas. Então, eu tenho uma amiga minha que nas duas gravidezes dela, ele falou assim, fulano tá grávida?
Pô, não que eu saiba. Aí a primeira eu perguntei pra Gente, ela, eu que falei, radar é esse? o Ruslan, ele é muito bom pra ver isso. Aí eu, na primeira gravidez dela, aí eu perguntei pra ela, falei assim, "Ei, você tá grávida?" Tipo assim, ela é minha amiga, eu tenho intimidade. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não. Eu falei, tem certeza? Aí ela fez o teste e me liga, eu tô grávida. Gente, Então o Ruslan tô descobriu chocada com primeiro. a sensibilidade do Ruslan. Da segunda vez, ele também perguntou, só que eu falei assim, ai, não sei não tem coragem de perguntar não. O Ruslan falou assim, não, ela tá grávida. Aí essa eu não tive coragem de perguntar. Aí eu fui perguntando, você tá Mas querendo 9 meses outro neném? depois você descobriu que ele tava certo. Eu falei assim, você tá querendo outro neném? Ela, então, né, e tal. Aí, bum, tava grávida também. Então, quando que foi eu acordei primeiro, né? O Ruslan tava dormindo. Aí eu coloquei, tipo assim, os testes e uma roupinha de neném escrito assim: I can't wait to see you. Daddy, I can't wait to see you. Tipo, papai, estou muito ansioso pra te ver. Mas na hora que eu falei assim, Ruslan, vem aqui. Aí ele já saiu do quarto falando assim: você tá grávida. Falei, não, pera. Deixa, Prazeres. tipo assim, deixa eu virar pra você e falar: olha aquilo ali. Aí ele, amor, eu sei que você tá grávida. Falei, meu Deus, mas finge pelo menos você tá surpreso. Aí ele, você tá grávida? Tipo assim, Ruslan, então, melhor pessoa. então, é muito engraçado, porque várias vezes eu pensei que estava grávida e ele sempre comprava um chocolate, umas flores e tal. E aí depois que eu engravidei, ele falou assim, eu sabia que você não estava grávida, então eu não queria que você ficasse assim triste, que eu sei que você comprou o teste e tal. Então, tipo assim, isso é uma coisa que eu falo, o Ruslan é melhor que teste de gravidez. Ele dá para saber, Tem que assim. tomar cuidado com o Mas, Ruslan na próxima mas, vez que eu for. mas em falar em teste de gravidez e gravidez, vamos lá, uma pergunta aqui do momento. Você planeja ter mais filho? Então, assim, a ideia inicial eram três. 3 gravidezes eu já tive, né? Assim, a pandemia foi um pouco caótica pra gente, né? Eu e o Glauber trabalhando em casa, com os meninos sem escola. Então, assim, foi um caos, né? Foi um ano, assim, muito complicado. E fez a gente repensar esses planos de ter mais um filho. Então, por enquanto, a fábrica está fechada por tempo indeterminado. E toma Mas, né? cuidado, porque essa fábrica é eficaz. Pois é, ninguém pode invadir a fábrica, abrir as portas sem avisar. Então, assim, por enquanto não está nos planos. Mas se Deus mandar, estamos ali, né? Tá na chuva com sombrinha, mas se molhar, molhou. Tem isso, né? Então, aqui também, depois que o Lucas fez um ano, as pessoas já começaram a me perguntar. E aí, vai ter um irmãozinho, vai ter uma irmãzinha? E como o parto do Lucas, né? A gente já falou em outra live, como foi muito traumático para mim o parto dele. Cesárea emergencial, sem anestesia, foi uma coisa muito forte para mim. Eu fiz terapia há um ano, pra... Me ouvindo? Agora eu tô. Voltou? Eu fiz terapia um ano, né, pra passar, assim, os traumas. Foi muito trauma que eu tive e muita coisa que me deixou, assim, preocupada, com medo de uma outra gravidez. Então, assim, eu lembro que eu nem pensava por enquanto. Eu sempre quis ter 3, 4 filhos, pra falar a verdade. Aquele ideal, assim, sempre pensei, nossa, muita família grande. E eu gosto muito de criança, mas é muito diferente quando a criança é sua. E aí, quando ela chora, você não tem como entregar ela pra mãe, porque você é a mãe, né? É a mãe. Pois é. Então, assim, pra mim foi muito. Eu ficava pensando, e o Ruslan sempre foi aquele pai que acordava à noite, que cuidava à noite, que troca fralda, que dá banho, que cozinha. Então, ele é um pai muito presente. Então, quando que eu falei assim, ele não vai querer tão cedo, né? Porque tá dando trabalho. E nós dois trabalhamos, tipo assim, nós dois trabalhamos fora e nós dois trabalhamos dentro de casa. Então, assim, quando que o Lucas fez 6 meses, o Ruslan falou assim: nossa, amor, quando você quiser outro, eu estou pronto. Eu falei, oi? Oi? De Tipo qual assim, barriga? Da sua? aí ele foi conversar sobre isso. Eu falei, não, eu não tô pronto. Ele não tocou mais no assunto, sabe? Ele não tocou mais no assunto nisso, mas foi o tipo de coisa que eu pensei assim.
ok, ele quer ter mais, então eu tenho que. Aí eu falei pro meu terapeuta, preciso de intensificar aí, tá? Porque meu marido quer mais filhos. Aumenta a Ah, minha agenda aí para todos os dias da semana, por né? favor. Pois é, 3 vezes ao dia. E aí, o que aconteceu é que assim, eu sempre quis que o Lucas crescesse com o irmão, com a irmã. E eu sei, gente, que um filho só pode ser muito bom, mas isso é uma coisa que eu e o Ruslan queríamos. E o Ruslan, para quem não conhece, ele não conhece o pai dele, ele não tem família do pai. E a mãe dele é uma pessoa muito ausente. Então, assim, ele não tem família. Então, ele sempre falou assim: eu quero ter filhos porque eu quero ter uma família, eu quero dar continuidade à minha geração. Então, assim, eu falei, não, se Deus permitir, a gente quer ter outro sim, mas não por enquanto. Então, agora que o Lucas tá com 2 anos, eu vou confessar que eu ainda tenho um medinho, tá? Tipo assim, ainda tenho um medinho. Já falei com o meu terapeuta que quando eu engravidar, precisamos marcar outra sessão. Tenho muito Para medo, você, porque, 9 meses muito bem trabalhados, pois com é, outro ponto. e tomara que seja 9 meses, né? Porque, pra quem não sabe, o Lucas veio prematuro. Então, vem assim: vem o medo de não engravidar, o medo de perder, o medo de prematuro. Mas é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim e aprendido a confiar em Deus. Porque se a gente ficar só pensando nas coisas ruins, se elas acontecerem, você sofreu por esse período todo. Então, se você ficar positivo, ficar pensando nas coisas boas e alguma coisa acontecer ruim, você sofre naquele momento. Mas pelo menos antes você curtiu aquele momento, sabe? Então, assim, como eu falei, né? A gente tem a possibilidade de fazer in vitro, tem. Para quem não viu, a gente colocou um post no feed sobre o in vitro no Brasil, com a Priscila, e o in vitro nos Estados Unidos com a Bruna, falando muito desse processo. Mas quando Deus mandar, eu tô recebendo. Então, se eu engravidar, eu volto aqui para contar para vocês. Eu posso deixar que eu conto, mas nos inclua nas suas orações aí. Agora, Laura, você que está aí, né, já planejando aí o segundo, tá um pouco mais fresco na sua cabeça do que eu, né, que já, o Miguelzinho já tá com 2 anos. Dá uma refrescada aí para quem estiver acompanhando a gente aí, que está pensando em engravidar, ou que já está tentando. Quais são as coisas assim mais importantes que você diria para quem está querendo engravidar, né? Quem está planejando isso, tanto a mulher quanto, né, o homem, como família. Que dicas que você dá aí que você acha que são super preciosas nesse momento? Sim, então, a primeira dica é anotar o ciclo menstrual. Então, eu vou falar todas as coisas que você pode fazer antes de ir no médico, tá? Então, a primeira é você anotar o seu ciclo menstrual. Anota que dia que chega. E tem pessoas que a menstruação vem só um pouquinho no dia e no outro dia que ela vem de verdade. Esse vem de verdade é o dia que você vai contar, viu? Porque é 24 horas, assim. Então, esse dia chegou. Anota o dia que a sua menstruação chega. Anota quantos dias ela dura e a intensidade. Porque algumas mulheres que têm um fluxo maior ou menor, isso vai fazer diferença na hora de um possível tratamento, se precisar, tá? Então, você vai anotar isso e anotar o dia que termina. Essa é a primeira coisa, esse é o mínimo básico que você deve saber. Por quê? Porque o período que você vai ovular, o período que tem chance de você ter um neném, em um ciclo de 28, 29 dias, por exemplo, será no dia 10, dia 15. Então, 10 dias depois que a sua menstruação chegou. Começou, não depois que ela acabou. Isso é uma média, tá? Tem pessoas que vai antes, tem pessoas que vai depois. E o ideal é ter relação sexual o dia antes da ovulação. 24 horas antes do dia de você ovular. O dia que ovula, ele é caracterizado por duas coisas. Três, na verdade. Primeiro é o aumento no libido. Segundo é o aumento na temperatura do corpo. E terceiro é uma secreção mucosa, igual de o branco do ovo, né? A clara do ovo, que sai da mulher. Então, isso são sinais que você está ovulando. Tem esses sinais aproximadamente dia 10 ao dia 15 do ciclo. É um bom período para ter relação sexual tentando engravidar. O ideal é ter relação sexual dia sim, dia não. Não é todos os dias, porque isso pode atrapalhar quão móvel é o espermatozoide. Então, Mobilidade, né? a mobilidade. Então, um dia sim, um dia não. Então,
Então, essa é a primeira coisa. Então, marido, segurem aí a ansiedade, porque todo dia não funciona. Não dá. Né? Não dá. Os seus bichinhos não vão estar fortes o suficiente se você estiver lá todo dia botando time para jogo. Tem que dar uma Exatamente. pausa, uma respirada. Então, a questão da ovulação, você pode marcar ela por marcar essa característica, sabe? De estar sendo a secreção do parecer de um ovo. Mas a outra coisa que todos os médicos aqui de infertilidade pedem para você fazer é tirar a sua temperatura do corpo de manhã. Debaixo do braço, aquele termômetro normal. De preferência, o termômetro em 4 dígitos. Pelo menos aqui é o mais sensível. Você acorda, antes de você levantar da cama, mede a temperatura. E anota isso pelo mês inteiro, inclusive quando você está menstruada. Porque essa temperatura, ela tem que aumentar quando você está ovulando. E depois ela abaixa de novo. Se ela aumentar e permanecer, é um sinal de gravidez. Se ela ficar flutuando assim, é sinal que um hormônio, que não vamos entrar em detalhe, mas que tem um hormônio que não está regulado e existe tratamento para esse tipo de hormônio. Então, é muito importante ter a temperatura do corpo. Então, primeiro, saber o ciclo menstrual, estimar quando você ovula, tirar a temperatura do corpo. E como você pode confirmar que você está ovulando? Do mesmo jeito que tem o teste de gravidez, que é esse que você faz xixi com um papelzinho, tem o de ovulação também. E você faz todos os dias esse. Você faz xixi no copinho todo dia. E você pode ir tirando foto. Tem 2 aplicativos que eu posso pôr depois no comentário aqui, se vocês quiserem, que aqui dos Estados Unidos, que você tira foto desse teste e ele vai calculando quanto de hormônio você tem que ovula. Quando chega no ovulou, eles falam, esse daqui, esse dia você ovulou. E você vai começar a perceber que tem uma certa constância nisso. Se não tiver, é importante para o médico saber também. Então, o que você faz com todas essas informações? Se você não engravidou mais de 30 anos por 6 meses, menos de 30 anos por 1 ano, você leva essa informação inteira e a temperatura, quando você põe no aplicativo, te dá um gráfico muito importante. Você leva isso no médico de infertilidade e ele vai fazer uns exames para ver os seus hormônios, para ver se tem alguma coisa, para ver os espermatozoides do marido, para ver se tem alguma fibrose, alguma coisa no útero. Então, tudo isso é muito importante para o médico ter toda essa informação para começar um possível tratamento. E um desses tratamentos é um hormônio aqui, outro hormônio ali, para estimular a ovular. Então, por exemplo, se você tem um ciclo grande, mais de 32 dias, que tem um ciclo, por exemplo, de 35, tem um tratamento que faz o seu cérebro não perceber que você já liberou o hormônio de ovular e manda de novo. Para diminuir o seu ciclo e com isso dá mais chance de você fazer uma ovulação sucedida e boa, forte. Então, tudo isso é muito importante para você levar para o médico antes de você. Que se você chegar lá e falar assim, olha, eu não tô conseguindo engravidar, ele vai te perguntar todas essas coisas. Você tá ovulando? Quanto tempo é o seu ciclo? Quais são os dias com mais fluxo? Os dias com menos fluxo? Sei, doutor. Aí você vai ter que voltar com essa informação. O que você fez nesse 1 ano que você tentou engravidar? Ele vai te pedir para fazer justamente isso, né? E isso aí que você falou, para quem, né, tá aí tentando, talvez já conheça um pouco, mas se não, dê uma pesquisada, gente, chama método de Billings. Eu não sei ele a fundo, mas assim, o básico dele é justamente isso. É você tá sempre medindo a sua temperatura basal, né, a temperatura do corpo, e acompanhar essa secreção, né, que toda mulher tem, é normal. E essa secreção ela vai mudando ao longo do ciclo, né? Não é só na época que está ovulando. Então, tem um período do mês, né? Do ciclo aí, vamos colocar aí de 28 dias, né? Que é o padrão. Tem um período que praticamente não tem secreção, aí começa a vir uma secreção mais branca, aí ela vai ficando mais úmida, aí daqui a pouco ela fica mais elástica, né? Mais clara de ovo, que é justamente quando está ovulando. Aí ela muda de novo e some. Então, é justamente essa secreção mais clara de ovo, que ela é mais gelatinosa e bem úmida, que vai proporcionar o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, por isso que quando você observa esse tipo de secreção, tipo assim,
É aí que tá o pulo do gato. Você Sim. tá ali no caminho. Então, antes de eu tentar engravidar, né, de eu pensar nisso, ainda mais quando eu tomava remédio, eu não observava muito isso no meu corpo. Né? A gente começou a planejar, engravidar do Bernardo, que eu parei de tomar remédio, acho que até o remédio, né, o anticoncepcional, tem um reflexo no nosso corpo nesse sentido. Porque ele está ali justamente fazendo um trabalho hormonal. Então, você acaba bagunçando os seus hormônios do corpo, né? Então, na hora que eu parei de tomar, que eu comecei a observar isso, que eu tive conhecimento dessas questões, eu não cheguei a fazer temperatura basal, mas esse acompanhamento das alterações, né, do núcleo, eu acompanhava e, assim, é muito nítido. E tem algumas mulheres também que sentem uma dor, chama dor de ovulação. Eu lembro que eu era muito nova, não lembro quantos anos eu tinha, né? Mas assim, pouco tempo depois que eu comecei a menstruar, antes de eu namorar, talvez com o Laura, acho que a gente nem namorava, eu sentia muita dor, uma fincada assim, bem forte, assim, perto da virilha. E aí eu lembro que eu falava com minha mãe, tipo, de vez em quando, nossa, muito doendo, e, tipo, era uma coisa que me incomodava muito. E aí minha mãe me levou no médico, tipo assim, né, preocupada, né, o que que tá acontecendo? Todo mês eu fico falando desse negócio. E eu nunca tinha relacionado que era, tipo, nossa, todo mês eu sinto isso. E aí a médica, era uma ginecologista, ela falou assim, você sente isso todo mês? Aí eu falei, eu sinto com frequência, mas eu nunca reparei isso todo mês. Aí ela falou assim, é sempre do mesmo lado ou muda? Aí eu falei, muda, tem vez que é de um lado, tem vez que é do outro. Aí ela, olha, você vai fazer o seguinte, você vai observar as próximas vezes que você sentir dor. Se for próximo da menstruação, é dor de ovulação. E dito e feito, batata. Todo mês eu sinto, uma vez do lado direito, outro mês do lado esquerdo. Que é uma dor que ela ocorre quando as trompas estão liberando o óvulo. Então, para quem sente essa dor e está tentando engravidar, é ótimo. Você Você sabe sabe, que tipo, é tá mesmo, né? doendo. E É. assim, é uma dor que incomoda muito. Não é toda mulher que sente, né? Algumas vão sentir mais, outras menos. Quando tomava remédio, eu não sentia, porque ele inibe, né, justamente a ovulação. Mas assim que eu parei de tomar, eu voltei a sentir. E para quem está querendo engravidar, é mais um sinal. Então, para quem estiver aí tentando engravidar, que não estiver tomando remédio, observem o ciclo, né, de vocês e observem também se vocês sentem essa dor, porque pode ser aí mais uma coisa que vai ajudar a entender o ciclo. Pelo que eu me lembro, essa dor ela vem antes da ovulação. Então, primeiro vem a dor, depois a ovulação. Então, é um dia estratégico aí, né, de ter relação, justamente porque depois vai ovular. E a gente falando isso, eu quero falar só um pouquinho sobre o que pode dificultar esse processo de engravidar, sabe? Porque do mesmo jeito tem coisas que a gente pode fazer que pode ajudar, tem coisas que podem atrapalhar. Então, por exemplo, o psicológico é uma coisa que afeta muito. Eles já têm estudos mostrando que o estresse, por exemplo, testosterona é um hormônio que a gente sabe, homem e mulher tem, homem em maior quantidade, mas é um hormônio muito relacionado a órgão sexual, coisa assim. Mas o testosterona, ele já foi. Estudos já mostram que testosterona baixo, muito baixo, pode se relacionar a altos níveis de estresse. Então, até tem outros hormônios também, né? Falei de testosterona, que é bem conhecido, que eles podem atrapalhar e você pode ovular menos efetivo, você pode não ovular, você pode ter uma gravidez falsa, que é quando seu corpo acha que você está grávida, mas você não está grávida, por estresse. Então, o que que eu fiz? Quando eu estava tentando engravidar, eu chamei minha família, falei, olha, eu vou começar a tentar engravidar. Estou começando essa jornada e não quero que ninguém me pergunte se eu já tô grávida, se eu tô sentindo, se a menstruação atrasou, tá? Eu não quero isso. Vocês podem ter certeza que todo mês eu falo quando chegar. Mas eu não quero isso E porque todo mundo saber se é, chegou ou não. porque o que acontecia? As pessoas ficavam assim, e aí? Esse mês? Será? E isso me atrapalhava. Algumas pessoas isso pode não atrapalhar, mas pra mim me atrapalhava. Então eu falei com as minhas amigas mais chegadas, falei com as pessoas, olha, eu estou tentando engravidar, ore por mim, não me pergunte, eu aviso, eu dou notícia. É assim que eu gosto e respeito quem faz diferente. Então, emocionar é uma coisa. A outra coisa é alguns remédios. Então, por exemplo,
Eles perguntaram pra gente se a gente tomava algum remédio. Não, mas eles falaram que um remédio muito comum, que é o Adderall pra ADD, né? Esqueci o nome agora em português. ADD é quando você tem dificuldade de concentrar. Então, TDAH. então esse remédio, o mais famoso aqui, tem estudos que mostram que ele atrapalha a mobilidade do espermatozoide. Então, eles perguntaram pro meu marido se ele estava tomando. Claro que drogas, químicos, álcool, pode. Aí sempre tem uma pessoa que fala assim: ah, mas fulano engravidou até bêbada. Gente, sim, claro que cada caso é um caso, mas tem coisas que atrapalham. Então, se você tá tentando, né? Então, por exemplo, café, o nível de cafeína, pediu para diminuir um pouco, porque eu tomava tipo 4, 5 copos de café. Aí foi para 2, e aí na minha gravidez foi para uma. E aí ficou isso até hoje. Mas, então essas coisas, assim. Então ele falou pra eu comer, os médicos falaram, você come coisas saudáveis. Uma das coisas que foi recomendado foi tomar ou suco ou chá de inhame. E aí é aquela coisa que você toma porque você realmente quer engravidar, entendeu? Porque Deus é pai. É porque tá tentando. Eu acho que agora já tá um pouquinho mais evoluído. Agora eu acho que já tem umas cápsulas. Então, mas eles falam que o melhor é o natural. Então, o chá, você casca o inhame, ferve por 5 minutos a casca e toma aquela água de manhã por alguns dias. Ou então você bate o inhame e toma aquilo ali. Gente, a primeira vez que eu fiz isso, eu fiz demais. E, nossa, me deu uma dor de barriga. Você não imagina? Ou seja, cuidado, tá? Mas assim, Ó, o inhame, é importante a gente colocar aqui, né? Ele ficou muito famosinho aí, né? Agora na pandemia do Covid, muita gente fazendo chá de inhame, achando que vou ficar protegido de Covid, né? Vai virar um escudo. Não é assim, nada é milagroso, né? A gente vai falar, você vai tomar o chá de inhame e amanhã você vai estar grávida. Não é assim, vai tomar um chá de inhame e amanhã você vai estar curada, né? Então, assim, a gente precisa ter muita cautela, inclusive que são coisas que podem gerar até intoxicação no corpo, né? Igual você falou, dor de barriga. E pelo que eu me lembro do inhame, ele não é aconselhável comer ele cru. Então, sempre cozinhar. Então, você vai ferver, vai cozinhar, né? Vai ali preparar um chá. É diferente você, vou comer que o inhame que vai achando que vai ter um resultado melhor, né? Então, gente, muito cuidado. Tem muitas dicas aí, aquelas dicas mais antigas, coisa de vó. A gente precisa ter um pouco mais de critério antes de fazer, né? Por questões de segurança, né? E a outra coisa também que, tipo assim, eu acho muito importante é a pessoa tomar vitamina pré-natal. Muita gente pergunta, a gente tá até conversando com uma dermato para dar umas dicas pra gente. Muita gente fala, ai, meu cabelo depois da gravidez. Gente, eu não tive problema com cabelo, com unha, mas eu tomo pré-natal desde que eu tinha uns 18 anos. Porque quando eu fui eu ia na pediatra ainda, eu falei com ela, minha unha tá muito fraca. Aí ela falou assim comigo, compra vitamina pré-natal. Eu falei, nossa, mas pré-natal? Tipo assim, tem Eu casal não dos quero touros? Não. engravidar. Tipo, não tenho vida sexual, por que pré-natal? Aí ela falou assim, olha, as vitaminas, você não pode sair tomando aqui, ali, que você pode ter demais. E toda vez que você passa, tipo assim, o máximo de vitamina que seu corpo absorve, sai no xixi. Então você tá jogando dinheiro fora, você pode machucar seu estômago e tudo. Mas a vitamina pré-natal é a vitamina que, calculada, o seu corpo consegue absorver o máximo daquelas coisas, tá no pré-natal. Porque a ideia, se você está tomando um pré-natal, muita gente só descobre a gravidez depois, tipo, de um mês, né, de algumas semanas. E naquele período é um período muito importante para a formação do cérebro do bebê. Então, você ter essas vitaminas no seu corpo é muito importante. Então, as pessoas falam, você vai começar a tentar, já começa a tomar o pré-natal para ter certeza que você vai ter essa vitamina no seu corpo. Então, tomar o pré-natal, mesmo se fala assim, eu não quero engravidar só daqui uns 3, 4 anos. Já começa a tomar, a vitamina é boa e é assim, o top do top vai ser a do pré-natal, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu fiz desde muito tempo, com essa dica da minha pediatra. Então, Tempo, hein? Vou contar para as pessoas quantos anos você tem, não, mas faz por tempo. favor. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou muito, tanto durante a gravidez quanto depois. Eu não tive. É claro que cada caso é um caso, que funciona para uma, não funciona para outra, mas no meu caso funcionou. Então, ficou essas dicas aí, beleza? Muito boas, pessoal.
Muito obrigada aí quem participou. Espero que essas dicas tenham ajudado a todo mundo. Como eu falei no início, a gente vai salvar a live. Então, quem chegou aí no finalzinho, perdeu o começo, pode voltar lá no nosso feed, vai estar lá para vocês assistirem. Aproveita, gente, manda a live para uma pessoa que você conhece, né? Um casal, uma gestante não, né? Uma tentante que está aqui querendo engravidar. Às vezes alguém que já é mãe e que está pensando no segundo e já esqueceu, né, como é que funciona e o caminho das pedras. Compartilha, vai ser muito importante para ajudar. A gente está aqui para isso, para ajudar, né, outras mulheres, outras mães. E podem contar com a gente, se tiverem ficado aí com alguma dúvida, pode mandar para a gente no direct, que vai ser um prazer responder. E lembrando o spoiler que eu soltei. A gente vai colocar também no YouTube e no Spotify. Em breve a gente anuncia oficialmente aí para vocês. Fica com Deus, gente. Parabéns aí para as gravidinhas que estão aí, para as mamães. E parabéns para as tentantes que já começaram esse processo. Fica com Deus. Tchau, tchau.